Assista hoje o testemunho de Camila, uma filha de missionários americanos que foi criada no Brasil. Sua vida foi difícil, com muitas dores e desafios. Veja como ela foi impactada e abençoada pelos estudos Mulher Verdadeira, Design Divino e Design Interior. Eu cresci num lar cristão, ouvindo a verdade da palavra, sempre envolvida no ministério, mas infelizmente na minha infância eu tive alguns momentos em que eu fui abusada sexualmente por membros da igreja. E consequentemente, mais tarde na minha vida, por conta talvez de ciclos, eu entrei num relacionamento altamente fisicamente, sexualmente, emocionalmente abusivo com um namorado que depois se tornou meu noivo. Nesse processo, quando eu consegui terminar o meu noivado, eu voltei para casa irada. Eu odiava, eu tinha um ódio profundo dos homens, eu tinha me sentido usada, mas acima de tudo, eu sentia que eu não poderia falar para ninguém o que tinha acontecido, porque por ter tido uma história com abuso na minha infância, é bem diferente quando uma criança é uma abusada e quando uma mulher é abusada, né? Eu tinha esse pensamento de que, agora que tu já era uma adulta, quando isso aconteceu, ninguém vai se compadecer. Todas vão te julgar porque foi tu que se colocou lá. E então eu também, junto com essa ira e esse desprezo que eu tinha pelos homens e por mim, entrou também um desprezo pelas mulheres da minha vida que sempre me amaram, sempre me cuidaram, e eu me recusava a me abrir com elas sobre isso, porque eu pensava, elas vão me julgar. E um dia, uma das minhas líderes daqui me apresentou o Design Divino, e eu falei que eu não queria fazer. E ela disse, não, tu vai fazer, tu não tem escolha. E no meu grupo eu fui conhecida como a feminista brava. Eu era a mais jovem do meu grupo, mas também a que mais contestava os conteúdos. As duas lições que mais mexeram comigo, a primeira foi o açúcar e temperos, porque desde pequena eu gostava muito das meninas superpoderosas e eu assistia escondida da minha mãe, porque minha mãe não deixava, e eu ficava tipo assim, não, nada a ver, elas estão achando cabelo em ovo, isso aqui não tem nada a ver com nada. E eu, na época, era muito cega, né? Eu era muito orgulhosa e eu não queria enxergar o que o Senhor queria me dizer através daquilo. Mais tarde, e eu lembro que eu anotei no meu livro, elas não sabem de nada. E mais tarde, a lição que me fez jogar o livro do outro lado da sala foi a lição Ouça o Meu Brado, porque elas estavam falando justamente de uma questão que eu estava vivendo naquele momento. Eu queria ser livre, eu queria não ter que ter a obrigação de me amarrar em algum homem ou me amarrar em alguma coisa, e eu queria a minha individualidade. E por mais que eu sentisse que eu já não tivesse individualidade nenhuma, que toda a minha inocência, toda a minha criatividade, tudo tinha sido tirado de mim daquele relacionamento, eu ainda queria ter alguma coisa que fosse minha, né? E até o final do curso, eu fui de uma mulher humilhada. Consigo. Eu fui de uma mulher humilhada para uma mulher quebrantada. Em 2019, aí o Senhor começou esse processo de restauração novamente, de revendo as verdades que o Senhor, né, estava me trazendo. Nesse processo todo, eu tenho tido, nesses meios tempos, mais do último ano para cá, tive o privilégio de participar de 2 grupos do design. Um do design interior e um do design divino. E o interior foi muito mais para mim, então eu entrei como participante e foi tão profundo, porque
quando a gente pensa num design de interior, às vezes eu pensava muito na decoração, mas na verdade um design interior ele tem a ver com derrubar paredes, ele tem a ver com trocar os trancos das portas, tem a ver com muito mais do que uma decoração. E realmente foi um processo onde o Senhor fez uma reconstrução da minha forma de pensar sobre algumas coisas. Nesse processo todo, eu conheci o meu melhor amigo, com quem hoje eu me casei e hoje será pai do nosso filho. Eu acho que muitas vezes quando temos histórias dolorosas, o foco ele fica ou no que nós fizemos, ou que foi feito conosco, ou que nós sofremos, mas a verdade é que uma das maiores coisas que eu tenho aprendido em tudo isso é que a história mais bela é o que o Senhor fez a partir de tudo, né?